Fala comigo, estudante, Romanos 7, e o nosso desafio continua. Depois de falar um pouco sobre a graça, nós temos agora Paulo falando sobre a lei, e ele nos dá a entender que está falando sobre duas leis diferentes em um certo sentido. A lei que nós conhecemos, os mandamentos de Deus, não só os 10, mas toda a lei de Deus, e também uma espécie de lei, uma espécie de influência que o pecado exerce sobre as nossas vidas. E aqui, primeiramente, ele está falando sobre esse status que nós conquistamos, essa posição de mortos para o pecado, que foi o que ele já desenvolveu no capítulo 6. E aí, nesse sentido, ele diz: vocês estão mortos para essa lei. Então, não existe mais a possibilidade de vocês serem dominados, vocês não estão mais obrigados, não estão mais sujeitos a essa lei. Isso é o mesmo que acontece com as outras leis naturais. Ele utiliza como exemplo a questão do casamento, dizendo que as duas partes se unem, fazem um contrato, existe uma lei que rege a continuidade da união deles, mas quando uma das partes perde a sua vida, a outra não está mais obrigada a cumprir aquela lei, a cumprir aquele contrato, automaticamente está livre para fazer o que quiser em relação a se relacionar com outras pessoas, iniciar uma nova família, um novo casamento. Então, nesse sentido, nós precisamos ter sempre em mente que o nosso compromisso, dessa maneira que ele está retratando aqui, com o pecado, ele não existe mais. Esse convênio, esse contrato que existia foi quebrado e nós não estamos mais sujeitos, porque nós morremos para o pecado juntamente com Cristo quando morre no nosso lugar. O trabalho da lei, como nós vimos aqui, é evidenciar, e aqui falando sobre a lei de Deus, trazer à tona, nos fazer enxergar o nosso pecado, a nossa maldade. Ela tem esse essa característica consigo, esse objetivo consigo, e quando nós passamos a ter conhecimento de que algo, que isso ou aquilo é uma infração, é algo que desagrada a Deus, diz respeito a Ele, a partir desse momento nós temos uma responsabilidade ainda maior. E quando isso acontece, quando nós passamos a ter conhecimento de que algo não deve ser feito, infelizmente, a lei que é boa, a lei que é perfeita, a lei que é santa, que é a objeção que Paulo trabalha aqui, será que ela não seria então algo ruim? Ele diz: não, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa. Ela, de um certo sentido, deixa de ser algo bom para nós e é corrompida pelo pecado, no sentido de que ela pode potencializar a nossa maldade, ela pode aumentar, ela tem essa capacidade de tornar ainda mais extravagante, ainda maior a nossa capacidade de pecar. E eu quero usar uma ilustração assim como Paulo utilizou. Talvez você já ouviu a história de um hotel que ficava numa rodovia bem movimentada, e esse hotel tinha toda a sua fachada construída em vidro. Era um local que passava muitas pessoas, tanto carros como pedestres. Quando teve uma troca no gerente, uma das primeiras coisas que ele identificou, uma vulnerabilidade daquele hotel, era que aquela fachada poderia ser destruída, ou as pessoas poderiam quebrar com muita facilidade, por isso ele decidiu, temendo esse risco, colocar ali uma faixa. Favor não jogar pedras, não jogar nenhum tipo de objeto. O que você acha que aconteceu na manhã seguinte, após aquele dia que foi colocada aquela faixa, ainda pela tarde? Isso mesmo. A fachada amanheceu toda quebrada. Assim como acontece nas placas de identificação, como não pise na grama e coisas nesse sentido. Parece que o nosso coração ele tem uma tendência, uma certa paixão, um certo encanto em quebrar regras, em quebrar lei. Isso é algo que o pecado produz em nós. Então ele destrói todas as coisas, até mesmo a lei que
tem esse propósito, um propósito positivo, de nos mostrar aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, até ela passa a ser utilizada para um propósito ruim, como é o caso desse exemplo. O pecado estraga tudo, até as coisas boas. Não é que a lei é ruim em si mesmo, mas o pecado tem essa condição de utilizar da própria lei para nos fazer mais distantes e mais rebeldes contra Deus. Em último lugar, é interessante nós respondermos a pergunta: será que o ser humano é livre para arbitrar, para tomar decisões? É isso que o árbitro faz em uma partida de futebol e em várias outras modalidades de esporte. Ele toma as decisões de quando uma falta aconteceu, de quando deve ser um pênalti, quando um cartão deve ser aplicado e várias decisões. O árbitro é quem faz isso, ele quem toma a frente e decide o andamento, quando começa, quando termina o jogo, que dá de acréscimo e assim por diante. Será que nós temos essa condição de arbitrar, de escolher, de tomar decisões livremente? Será que não existe nenhum tipo de influência que está o tempo todo nos manipulando a escolher e escolher sempre aquilo que é contrário à vontade de Deus, escolher aquilo que é mal? A resposta é, infelizmente, para nossa tristeza, nós não temos essa capacidade de tomar decisões livres de algum tipo de influência. Nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado com uma declaração. Na verdade, esse conceito é um conceito cunhado por um estudioso que veio no passado, que não é do protestantismo, e ele definiu a doutrina da livre escolha como a capacidade de tomar decisões sem essa influência, livremente, como livre-arbítrio. Essa é uma afirmação, essa é uma doutrina complexa e, quando colocada de lado, do lado desse capítulo, capítulo 7, ela se torna muito frágil. Paulo diz: eu estou doidinho para fazer o bem, eu sei o que eu tenho que fazer, eu conheço a lei de Deus, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero de jeito nenhum, eu faço. Eu magoo as pessoas, eu decepciono as pessoas, eu ofendo a Deus, eu decepciono a Deus, mesmo sabendo que não deveria, mesmo não querendo fazer isso. Há algo maior, algo que nem sempre vence, mas que muitas vezes vence essa batalha. Então, nesse sentido, essa é uma declaração complicada de ser feita, de que nós temos uma liberdade plena, sem influência de nada, de escolhermos. Se isso fosse possível, eu iria escolher todas as vezes não pecar contra Deus, mas existe, infelizmente, essa essa lei, essa influência ainda do pecado que só vai desaparecer quando nós formos glorificados definitivamente na eternidade. Aí nós seremos livres da presença total do pecado. Então, até mesmo o cristão sofre com isso, ele não é livre, ele não toma decisões totalmente livre, e mais ainda, o ímpio que ainda não se converteu, ele está em uma situação ainda mais delicada, ainda mais embaraçosa e sofre ainda mais influência do pecado na sua tomada de decisões. É por isso que nós chegamos à conclusão que é impossível do homem se achegar até Deus, escolher voluntariamente, se Deus não intervir, não dar a esse indivíduo essa condição de se livrar das algemas do pecado, abrir os seus olhos, depositar a sua fé em Cristo, se arrepender dos pecados, porque o pecado está sempre puxando para o outro lado e nós sabemos que lado é esse. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio e que nós possamos nos lembrar dessa batalha ferrenha que acabará em breve na permissão do Senhor.